por causa desse alto índice de desemprego que há, você passa na cidade, em qualquer rua, tanto no centro quanto na periferia, você encontra inúmeras pessoas na frente das casas sem fazer nada. Então isso motiva a determinados empresários a pensar que não, no lugar de um tem 100, se eu mandar um embora tem 100 candidatos aí querendo a vaga dele. E aí que eu te digo que nós entramos então para a perversão. Nesse sentido, a empresa não pode crescer. A demissão, ela é, como é a admissão, ela é um direito da empresa. A empresa admite ou demite. Né? É um direito que ela tem. Agora, ela precisa ter critérios para avaliar, que é para ela não se manchar no mercado. Porque quando você contrata mal, você produz mal. E, consequentemente, o seu resultado será ruim. Se você contrata bem, você tem uma chance de produzir melhor e, consequentemente, ter um resultado mais positivo. Então, a contratação é determinante. Agora, é preciso também que a gente veja o funcionário com respeito, que a gente se preocupe na empresa como é que está a família dele. Nós temos que lembrar que atrás de cada um de nós que trabalhamos, né, eu tenho um filho, você tem seu filho. Então, aqui nós estamos conversando nós dois, mas eu tenho uma estrutura que depende do que faço. Você também tem uma estrutura que depende do que você faz. Então, a empresa precisa visualizar isso. Não dá para ignorar isso aí. Não dá para ignorar. Não é apenas uma pessoa com quem eu estou trabalhando, mas a cadeia social da qual ela pertence. E que a admissão dela mexe nesta cadeia, com uma demissão pode ser trágica para o sonho dos filhos. As empresas não devem paparicar seus funcionários, mas devem cumprir com aquilo que lhe é determinado. Ser justo é o melhor caminho de lidar com a pessoa humana. Mas para isso eu tenho que exercitar o princípio da justiça. Não é falar e tirar proveito da fala sem exercitá-la. Eu preciso ser o justo através da ação. As empresas precisam corrigir seus déficits internos com seus funcionários. Porque como é que o campo interpessoal vai estar motivado se a pessoa sabe que o que ela ganha não é expressivo para o que a empresa fatura? Não pode, tem que ter uma expressão. Certo. Né? Você é psicólogo e certamente é muito procurado na hora que a empresa vai contratar as pessoas. Quais são os critérios? O que dá para, através da psicologia, o que dá para identificar num bom ou num mau empregado? Eu acho o fundamento do trabalho é você verificar se a personalidade dele se adequa à rotina que o cargo necessita. Eu sempre digo para os alunos de pós-graduação de recursos humanos que a empresa ela tem consigo uma referência, o seu capital. E o capital dela precisa ser produtivo para que ela cresça. Ela cria um cargo. Quando ela cria um cargo, ela cria uma estrutura que define as ações que a pessoa vai desenvolver dentro desse cargo e, em cima disso, o perfil básico de conhecimento que ela precisa ter. Agora, além do perfil básico de conhecimento, eu tenho que saber se o temperamento dela cabe naquele cargo. Porque, por exemplo, eu posso contratar uma pessoa para ser vendedora. Mas será que ela tem o temperamento para ser vendedor? Ou ela tem só o conhecimento de como se faz a venda? Então eu tenho que ter uma pessoa que tenha o conhecimento e que tenha consigo uma visão, um temperamento, um apoio psicológico dela própria, a autoestima dela, venha ao encontro do cargo. Que ao fazer aquilo, ela sinta-se bem. Que ela não faça aquilo por um processo situacional. Eu vou aceitar esse emprego porque não tem outro. Eu vou ficar por aqui mesmo até aparecer. Isso os recrutadores têm que impedir. Porque um recrutamento mal feito é uma seleção mal feita. Uma seleção mal feita induz, com certeza, a perda financeira da empresa. Antes de 2 anos, ele saiu da empresa. Se o funcionário sair antes de 2 anos da sua empresa, você perdeu o funcionário. Você perdeu o investimento. Você perdeu, com certeza. A linha fiscal fica muito claro de que você perdeu. O que você investiu nele, você não teve de volta. Então, esse é um erro que nós temos que adequar a personalidade dele à natureza do cargo. Tem coisas que o recrutador não tem condição de identificar e nem os chefes, os diretores, como, por exemplo, o cara resolve roubar a empresa. De repente, começa a desviar material, desviar produto, tirar uma coisa ali e tal, começa a dar prejuízo realmente deixa eu te dizer financeiro para a empresa. Qual a atitude a tomar, Maurício? Alguns testes psicológicos ajudam neste perfil.
O teste psicológico, ele não diz que a pessoa é ladra. Sim. Ele diz que ela tem probabilidade de. Então, se na área que ela vai trabalhar, mexe com dinheiro, mexe com mercadoria, mexe... Eu tenho que pensar se aquele traço de personalidade se adequa àquela realidade ou não. Existem testes de personalidade hoje que mostram, inclusive, o potencial de agressividade que a pessoa tem, né? O perfil da agressividade que ela possui. Então, eu tenho que saber se ela serve para aquele cargo com essa agressividade ou com essa mania de levar vantagem ou não. Eu posso... O teste, volta a te dizer, ele não conclui, ele diz que há uma possibilidade. E em cima disso... Por exemplo, uma vida financeira, uma dificuldade financeira. Né? A pessoa está desempregada, os filhos passando fome e tal. Você contratar uma pessoa que fala disso abertamente, né, e fala da necessidade que tem, chega a entrar nesse teste, esse lado, né, que há uma possibilidade de levar a pessoa a pegar além do salário, uma vez que o salário é baixo. Não. Pelo contrário. Não pode. Ela vai pegar, se for uma estrutura da personalidade, do caráter dela, da formação do caráter dela. Não pela pobreza. Isso não justifica? Não, com certeza não. Com certeza não. Tem muitas pessoas pobres que trabalham com muita dignidade. E são tão dignas que são capazes de devolver centavos, sem sequer levar para casa para entregar no outro dia. Certo. Isso em empresas você vê muito. O que existe na pessoa é a preocupação pelo sustento da família. E isso é importante você saber, que um funcionário que tem apego à família, ele tem uma probabilidade de render mais no trabalho do que aquele funcionário que não tem apego à família, que não liga muito para pai, mãe, esposa, filho, não quer saber muito sobre isso. Certo. Então ele tem uma probabilidade de trocar de emprego com mais frequência do que aquela pessoa que trabalha preocupado com o horizonte de sua família. Então as empresas devem sempre procurar triar esse caráter, né? E relacionar isso à própria experiência da pessoa. Por exemplo, se a pessoa apresenta um perfil de muita ganância, é complicado você colocá-la numa linha de muitos recursos. Certo. Né? Porque ela pode ter uma probabilidade de desviar recursos. Mas você... dessa forte ganância. Inclusive, na aula você ensina isso, que o roubo é imperdoável. O roubo é imperdoável. Se a pessoa for pega em roubo na empresa... eu sempre digo aos meus alunos, eu não posso. Porque eu acho que quando você perdoa aquele que te rouba, você criou para você uma sequela que foi teu direito de corrigi-lo. E você não corrigiu. Eu acho que as pessoas, nós todos seres humanos, temos sempre algo sofrido na vida e aprendemos com o sofrimento que possuímos. Né? E acho que essa situação de que a vida castiga-me para me socorrer, é preciso que a gente tenha isso como um processo natural, não uma vingança da vida. Então, se você sabe que um funcionário rouba a empresa, você não pode mantê-lo na empresa. E não existe perdão para isso, porque se você der o perdão a ele, pode ser que ele vá depois recorrer ao direito dele na Justiça do Trabalho e te cria uma série de problemas, porque ele vai tentar sair da empresa te acusando, devido a ele saber que você tem uma carta contra ele, que é uma carta que move o caráter dele. Então eu acho que o roubo, você apropriar-se do dinheiro, do patrimônio de uma empresa, é imperdoável para qualquer... Eu digo sempre isso aos meus alunos gestores, aos meus alunos de administração: se você souber que a pessoa está fazendo isso, materialize a prova. Materializou a prova, dê a justa causa, não pense em não fazer, porque é a melhor maneira de você acrescentar na vida dela. A partir dessa justa causa, ela vai pensar nos próximos empregos. Perdoá-la, pode ser que eu a mantenha neste processo por muitos anos. Que aumente o risco ainda dentro da empresa. O risco e essa falta de coerência dela deverá permanecer no caráter dela. Né? Então a empresa sai perdendo e a pessoa também. Nós somos pais. Se o meu filho erra, eu tenho que corrigi-lo. Mesmo que aquilo me doa na alma. Né? Mesmo que no momento que eu estiver corrigindo meu filho, eu me sinta mal por estar fazendo aquilo. Mas é necessário que eu corrija. Porque se eu não corrigi-lo, ele vai apropriar-se dessa benevolência que eu tenho e vai conseguir reproduzir esses comportamentos. Quando chegar mais tarde que eu quiser corrigi-lo, ele vai me chantagear. Ele vai dizer que outrora ele fez isso e eu não fiz nada contra ele. Por que que agora eu quero fazer? Então a empresa, ela não pode aceitar. O que ela tem é que materializar o fato.
fazer como algumas vezes nós já fizemos, tirar fotografias, né? Fazer a coisa para que eu mostrar para o funcionário, está aqui, tá? Eu estou lhe provando, estou lhe dizendo o que você fez e está aqui a minha prova material. O que eu quero de você, que você assine a sua saída mediante o que você feriu. Você feriu a natureza do contrato, do trabalho. E eu não quero levar isso à delegacia de polícia. Certo.